Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: nova NR10 em harmonia com a nova NR01, parte 4, medidas de proteção individual. E nessa parte 4 é o término, né, desta série de vídeos, foram 4 vídeos, né? Então nós vamos também tirar algumas conclusões, né, sobre esses quatro vídeos produzidos, abordando aí a interface entre a NR01 e a nova NR10. É isso? Bem, a NR01 coloca exigências ao empregador, está lá no item 1.4.1, né, assunto que nós já vimos nos outros vídeos e que nós estamos caminhando nessa sequência. Ele exige as medidas de prevenção, e as medidas de prevenção, a eliminação do fator de risco. Isso nós vimos na parte 1, como é que a NR10 trata esses dois aspectos, né? Depois exige a adoção de medidas de proteção coletiva. Isso nós vimos no vídeo parte 2. Depois exige a adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho. Isso nós vimos na parte 3. E hoje, a parte 4, a última, nós vamos ver as medidas de proteção individual, né? Lembrando que isso é uma prioridade, né? A NR01 coloca em prioridade. Então, nós estamos na atitude de menor prioridade, né, de segurança. Então, para nós chegarmos nas medidas de proteção individual, nós já caminhamos por várias medidas, desde preventivas, eliminamos riscos, né, nós tratamos com medidas de controle coletivas, nós tratamos com medidas de controle administrativas, de organização, e ainda temos riscos por controlar, né? E aí nós vamos partir para as medidas de proteção individual, né? A nova NR10 trata das medidas de proteção individual no seu título 10.10, 10.10, e eis aí o total, né? É um texto bastante curto, né? Bastante curto. 10.10, medidas de proteção individual. Vamos conhecer cada um, apenas 4 itens, né? 4 tópicos, vamos ler esses tópicos, né? 10.10.1, equipamento de proteção individual específico e adequado às atividades desenvolvidas, né? Em atendimento à NR06, claro, e obedecendo ao item 10.4.3. Vamos ver, equipamento de proteção individual específico e adequado às atividades. Bem, o EPI é equipamento de proteção individual quanto a um aspecto determinado, né? A palavra proteção é muito coletiva, né? Você quer com proteção ou sem proteção? Eu quero com proteção, né? Então a palavra não ajuda, equipamento de proteção individual, né? Devia ser equipamento de amenizador de circunstâncias, né? Aí talvez não teria esse ibope todo. E na nossa cultura, né? Imediatista, rápido, EPI é proteção, né? É proteção. O equipamento o trabalhador está protegido ou não protegido. E você vê muito em noticiário, né? Quando noticia algum acidente e fala que termina, né? Normalmente no final, que o trabalhador estava sem EPI ou com EPI, né? Como se isso fosse algum aspecto relevante frente a uma cena complexa, não é isso? Então, o capacete contra impacto na cabeça te protege contra impacto na cabeça. Se você estiver diante de um quadro elétrico e levar um choque com um capacete na cabeça, você vai tomar um choque com um capacete na cabeça, né? Se você estiver diante desse quadro com uma luva de isolação nas suas mãos, aí sim é um EPI contra choques elétricos, né? Contato direto com a energia elétrica. E sim, essa luva de proteção, esse EPI, luva de proteção, vai lhe prestar serviço, né? Da proteção, né? Então, específicos e adequados às atividades desenvolvidas. E lembrando que nós estamos na última prioridade, nas medidas de última prioridade, nessa altura do campeonato, né? Nós já temos o inventário de risco, nós conhecemos as situações que nós estamos lidando, né? Nós conhecemos os nossos fazeres, a forma de trabalhar, o local de trabalho, né? Então, nós temos uma
informação bem madura do que aquele trabalhador ali naquela situação específica que nós estamos observando, analisando, estudando, ele vai estar sujeito. A que riscos ele está sujeito? E, evidentemente, os EPIs nascem dessa necessidade operacional. Não é isso? Em atendimento ao disposto da NR06, que é a norma regulamentadora sobre equipamentos de proteção individual, né? Obedecendo o item 10.4.3. O que o 10.4.3 diz? Diz o seguinte: antes de chegar em EPI, por favor, cuide das medidas preventivas, cuide da eliminação dos riscos, cuide das medidas de proteção coletiva, cuide das medidas administrativas e de organização, e agora chegou ao EPI, né? Então, colocando no popular esse obedecendo o item 10.4.3 não comece por aqui. Não comece por aqui, a gente tem assunto antes a ser tratado, né? É isso que está esse obedecendo o 10.4.3, né? Ótimo, vamos ver o próximo item, é o 10.10.1.1. O EPI é estritamente pessoal, sendo proibido o uso compartilhado, né? Tem ressalvas nisso aí, né? Tem ressalvas, tem fatores positivos aqui, tem fatores complicados, né? Fator positivo, que é o próprio nome, é proteção individual, né? Então, se você está com uma luva de isolação, essa luva é sua, ela tem que calçar adequadamente nas suas mãos, né? Número grande é um problema você trabalhar com segurança. Número pequeno também é outro problema, né? De mais a mais, a luva vai estar em contato com a sua pele, né? Então é um assunto de uso pessoal, não é isso? Assim como a sua camisa, a sua roupa é de uso pessoal, não é isso? Ao mesmo tempo, você tem alguns EPIs, feito óculos de proteção, vamos dizer, que tem pouco contato com a pele e de repente poderia, com uma pequena higienização, ser disponibilizado de forma avulsa, né? Mas o problema maior cabe naqueles EPIs eventuais. EPIs eventuais. Então, nós estamos na parte elétrica, nós temos lá uma roupa com grau de ATPV para determinados procedimentos. Então, determinados procedimentos que não são rotineiros, né, o trabalhador tem que se vestir com este EPI, mas se o EPI não pode ser de outra pessoa, estritamente pessoal, então todos os trabalhadores sujeitos àquele procedimento vão ter que ter a sua própria roupa, né, com grau de ATPV. Isto traz um problema complicado, né? É um EPI não barato, é um EPI que precisa de um acondicionamento adequado, né? Então fica bastante complexo, né, seguir isto estritamente, principalmente nos EPIs de uso não rotineiros, tá? E principalmente, né, nos usos não rotineiros e também de uso de gasto, de preço elevado, não é isso? Preço elevado. Mas está escrito, vamos conversando, né? Vamos nos adequando, procurando seguir aí o melhor possível e, se não, justificar, né? Fazer documentos justificando e traçar um procedimento mais adequado possível, né? O próximo item, 10.10.2, né? As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, né? Que já está na NR10 desta mesma forma, né? Na NR10, digamos, antiga, né? Mas que é um reconhecimento de que as vestes, né? A agressão externa para chegar à pele do trabalhador tem de passar pelas vestes dele, né? Então é a nossa primeira pele, né? E por que não? Temos que adequá-las aos riscos que o trabalhador, dono da pele, né, estará enfrentando para minimizar, né, os impactos danosos de um caso de acidente no corpo do trabalhador. Então, reconhecimento de que as vestimentas é um EPI, né? E agora não deixa dúvida, está lá no título da nova NR10 chamado Medidas de Proteção Individual, né? Ok.
E o último item, 10.10.2.1, né? Para especificação das vestimentas, anexo 4, especificação das vestimentas de proteção desta NR, né? Então tem um anexo 4 falando das especificações das vestimentas, né? Notadamente sobre as questões de arco elétrico, né? Notadamente sobre questões de arco elétrico. Bem, quando foi colocado para consulta pública, esse anexo estava em branco, tá? Ele estava em branco. Então vão ser colocados ali alguns critérios, né? Algumas referências. Acho isso muito saudável, né? Nós temos escolas distintas no mundo, né? No primeiro mundo, né? Escolas distintas. Podemos traçar de forma bastante coletiva Estados Unidos e Europa, né? Com técnicas diferenciadas aí na especificação dessas vestimentas, né? Porque não é um cálculo determinístico, né? Existe uma parcela empírica aí, né? De experiência. Então colocar alguma coisa nesse anexo para a gente ter uma referência mais, vamos dizer, né, comum, né? Eu acho isso muito importante, muito adequado, né? É um assunto de norma técnica, já ouvi queixas disso, devia estar em norma técnica, devia, mas enquanto não chega lá, né? A gente cabe nas normas regulamentadoras. Porque as normas regulamentadoras, elas não competem com as normas técnicas. Elas não competem. Nós vimos aqui em outros vídeos vários textos da NR10 que estão nas normas técnicas. Estão citadas, né? A proteção tem que ser supletiva, né? Básica e supletiva, isso está nas normas técnicas da parte elétrica, né? O detalhamento do que vem a ser essa proteção básica, essa proteção supletiva. Mas está na NR10, né? Está nas normas regulamentadoras, elas nunca estarão na forma executiva, estarão na forma alertativa, se é que existe essa palavra, né? E é bom, né, que a gente seja chamada a atenção para os pontos vitais nas questões de segurança dentro das normas técnicas, né? Que a norma técnica tem um linguajar muito, digamos, monótono, né? E ali estão misturadas alguns itens extremamente fundamentais nas questões de segurança e outros assuntos muito mais de formalidade ou de uma uniformização, né? E como não tem negrito nas normas técnicas, né? Nem tem um locutor para dar mais ênfase, né? Tem aí as normas regulamentadoras para chamar essa nossa atenção. Tudo bem, isso é muito bem-vindo, né? E aí terminamos aqui a nossa varredura, né, dos títulos da NR10 colocados para atendimento das exigências da NR01, né? E eu coloquei aqui um resumo dessas medidas de proteção individual, né? São só 4 itens, mas chamando atenção. Olha lá, né? A primeira coluna, o item da nova NR10. Segunda, uma breve descrição do assunto tratado ali naquele item. E à direita lá, uma coluna da velha NR10, né? E tá lá, o que tá escrito na nova NR10 também está escrito na velha NR10, né? Sem maiores sobressaltos ou alterações ou novidades, né? Existem alguns esclarecimentos de alguns pontos que eu prometi um vídeo específico sobre isso. Promessa e dívida, eu vou fazer, né? Mas não é o caso agora, né? E a questão aí da vestimenta de proteção, que é uma novidade, mesmo porque é um assunto relativamente recente, né, nos meios acadêmicos, nos meios técnicos, né? Década de 80. 80 foi ontem, né? Já está em 2022. Década de 80 foi ontem comparada, né, com a idade aí do nosso conhecimento da energia elétrica, e da utilização, né, produção, transmissão, distribuição e uso do consumo da energia elétrica, né? Ótimo. Então eu trouxe aqui algumas conclusões, né, da nova NR10 em harmonia com a NR01 em 4 partes, né? Aqui é um texto totalmente pessoal, minhas reflexões
Cabem contrapontos, por favor, pode colocar nos comentários, pode colocar suas perguntas, pode concordar, pode não concordar, né? Ou pode colocar novas visões, né? Então vamos lá, né? A nova NR10 apresenta os mesmos assuntos da velha NR10, porém ordenados de forma na estrutura apresentada pela NR01, né? Então não é tanto uma mudança de conteúdo, mas da forma de apresentação desse conteúdo, né? E claro, todas as normas regulamentadoras estão passando pelo mesmo processo de adequação às exigências da NR01, tornando, né, um conjunto de documentos mais palatável, mais entendível, mais fácil de trânsito, né, mais fácil de trânsito. A nova estrutura facilita a compreensão do texto, com certeza facilita a compreensão do texto, facilita a observância das prioridades entre diferentes medidas, né? Isso é muito importante, muito fundamental, né? Você lia a NR10 e fala assim, começar por onde? Ah, vou começar por aqui. Outro fala, vou começar por ali. Nenhum estava errado e nenhum outro estava errado, né? Agora nós temos uma ordenação de prioridades, não é isso? Nós não vamos chegar na planta e nos preocupar primeiramente com o cálculo de ATPV. Nós temos medidas de proteção coletivas para tratar o arco elétrico. Então, por que começar com EPI? Né? Então, vamos trabalhar no arco elétrico, na mitigação do arco elétrico, na minimização da energia incidente. Temos técnicas para isso, temos medidas coletivas para isso, né? E citadas nominalmente aí dentro da NR10, claro, não detalhada tecnicamente, nós temos que pesquisar, temos que nos assuntar, né? Enquanto as que estão em normas técnicas ótimos, que não estão, nós temos que assuntar o que é boa prática, o que se faz, né? Então isso é muito importante, muito ordenador. Diferentes pessoas fazendo o mesmo trabalho de NR10 começam por diferentes pontos. Agora nós temos um gabarito ou uma referência digamos, mais firmes, né? De por onde começar, já que nós temos uma hierarquização, né? Uma priorização nas diferentes naturezas, nas diferentes medidas, nas diferentes naturezas das medidas de controle e de mitigação, né? Então, observância das prioridades em diferentes medidas estabelece um diálogo harmônico com a NR01 e demais NRs, né? Você está estudando a NR01, estudou a NR10, você está estudando, né, com certeza o formato de todas as NRs, né? Isso facilita muito a compreensão, né, e o entrosamento entre os diferentes textos normativos, né? As novidades da NR10 podem ser resumidas nas questões de proteção contra arco elétrico, novidade nova novidade nova mesmo, né? nas questões de arco elétrico, ótimo, muito bem-vindo, assunto novo, assunto recente, né? E muito trabalho tem sido, muitos ganhos têm sido conquistados aí nesse viés, né? Onde um conjunto de medidas de proteção coletiva, bem como um anexo sobre o assunto, são apresentados nessa nova NR10. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos estudar. Os demais títulos da nova NR10, veja, nós não varremos toda a nova NR10, tá? O que eu fiz aqui nessas 4 partes, nesses 4 vídeos? Eu peguei a NR01 e trouxe as exigências dela para encontrá-las como é que estão sendo tratadas na NR10. Mas, claro, tem vários títulos que nós ainda não vimos aqui, vários títulos da nova NR10, e que, claro, né, são objetos aí do nosso estudo, do nosso interesse, do nosso conhecimento. Mas vamos ver o que eu coloquei aqui nessas reflexões. Os demais títulos da nova NR10, não abordados nessa série em 4 partes, se resumem aos aspectos elétricos do trabalho, né? Agora sim nós temos o conforto, né, de reunir a turma elétrica, né? Técnicos, eletricistas, engenheiros, vão conversar aqui sobre o quê? Sobre o quê? Segurança em eletricidade. Mas, nós podemos ficar tranquilos, só a eletricidade que nós vamos nos preocupar, né? Por quê? Porque os riscos adicionais já estão trabalhados, muito bem trabalhados, né, nas demais normas regulamentadoras, né? Nós contamos com eles, né?
Olha lá, tranquilo de que os riscos adicionais e os demais aspectos de segurança, né, ambiente fechado, trabalho em altura, né, seja o que for, estão devidamente tratados pela NR01 e demais NRs. Né? Então, quem escreveu esta NR10, a atual, né, que ainda está vigendo, né, o trabalhador pode encontrar uma energia elétrica e levar um choque, verdade. Mas se ele estiver com os pés no chão, é uma coisa. Se ele tomar esse choque e ele estiver içado num poste, é outra coisa. Né? Se ele tomar esse choque e estiver dentro do ambiente confinado, é outra coisa. Né? Então agora, né, no estado de maturidade em que as normas regulamentadoras estão, a gente pode sim, nesse momento, trabalhar apenas o choque elétrico. Né? Porque os demais aspectos já estão cobertos, né, por outras normas regulamentadoras, de um formato com um diálogo bastante palatável entre as diferentes ciências que envolvem os diferentes aspectos que a gente encontra, né, aglutinados, né, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos fazeres de trabalho. Né? Então essas são as minhas conclusões. Por favor, fiquem à vontade para comentar, criticar e colocar também novas ideias. Né? Aqui eu fiz uma relação dos assuntos da nova NR10 e da velha NR10. Né? Varri todos os itens dos títulos aqui apresentados nessas 4 partes, né? Que vai desde o 10.3 até o 10.4 da nova NR10. O 10.3, medidas de prevenção. Olha só a última coluna lá, né? Eu fiz esse trabalho aqui para mostrar que os assuntos não são novos. Já estão lá citados na velha NR10 e de forma bastante similar, né? Bastante igual. Tem alguns títulos tem alguns itens que são Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então tá lá na velha NR10, tá tudo lá, né? As medidas de prevenção, hoje elencadas, né? Hoje chamadas de medidas de prevenção da nova NR10, estão lá na velha NR. Claro, vamos dizer, não estão juntadas, né? Olha lá, o primeiro está no 10.2.1, o segundo está no 10.3, o próximo está no 10.1.2. Então, na realidade, houve uma reorganização e não acréscimo de itens. Né? Alguns itens são implícitos, olha só o 10.3.3, né, que diz na nova NR10 o seguinte assunto. Né? As medidas de prevenção são ditadas pelo campo. Né? Eu acabei de citar algumas medidas de prevenção elétrica, mas quem diz isso realmente, o seu campo vai para lá conhecer. Né? Ora, se a gente lembrar que na velha NR10 nós temos que garantir segurança e saúde do nosso trabalhador que interage em instalações elétricas, então nós temos que olhar as instalações elétricas para ver os riscos lá existentes. Né? E todo o nosso trabalho de mitigação, de eliminação, de controle de risco estará onde? Estará no campo, tal como o campo se encontra. Né? Então eu coloquei ali implícito em situações, em itens desta natureza, né? Que você não encontra um item explícito, mas está lá implícito. Olha lá o título 10.4, eliminação do fator de risco. Né? Olha lá a coluna da direita, todos os itens estão lá na velha NR10. Né? O 10.5, que é medidas de proteção coletivas. Né? Então aqui nós temos normas técnicas, e as normas técnicas estão dentro da velha NR10, não é? O White lá fala que nós temos que observar as normas técnicas, né? Então, a observância das normas técnicas e, consequentemente, os itens normativos das normas técnicas estão dentro da velha NR10, não é? E nós temos ali alguns itens explícitos, né? E nós temos uma novidade, que é o título 10.2.5, medidas de proteção contra arco elétrico, medidas de proteção coletivas, né? Contra arco elétrico. E nós sabemos a prioridade disso frente às demais medidas, né? Então nós temos que crescer o olho aí nesse título, né? Compreender bem o que é isso, entender o que a engenharia está fazendo em cada um desses itens, né? E claro, adotá-los à medida do possível a nosso favor da segurança, né? O título 10.6, que são as medidas administrativas e de organização. Olha só a coluna lá da direita, a última coluna, né?
onde não está implícito, nós temos itens explícitos da velha NR10, tratando daqueles assuntos, né? Olha o 10.7, né? Olha o 10.7, olha o 10.7, a habilitação, qualificação e capacitação. Olha a coluna da direita, né? Esses não só estão lá do mesmo jeitinho, ou bem próximo do mesmo jeitinho, como estão aglutinados entre si, né? Olha o 10.8, né? Treinamento de segurança. Olha a última coluna. Todos os assuntos tratados, né? Tratados, já tratados na velha NR10 e agora reordenados na nova NR10, né? Olha o 10.9, autorização dos trabalhadores. Olha a última coluna, todos os itens citados, né? Lembrando aqui que 10.7, que 10.8, 10.9, né, estão contidos, né, dentro do título de medidas administrativas e de organização, né? Vamos ver o 10.10, é o que nós vimos nesse vídeo, são as medidas de proteção individual, né? E que nós já vimos que elas estão também tratadas na velha NR10. Então, né, isso reforça aí as minhas conclusões, que não existe tanta novidade, o que existe é um rearranjo, e um rearranjo favorável, não só um intercâmbio de informação entre as NRs, mas também e principalmente, que é um assunto muito fraco, né, muito frágil na nossa prática de campo, e principalmente uma orientação de prioridade entre diferentes naturezas de medidas de controle, não é isso? Bem, esse é o assunto que eu trouxe para esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu vou deixar logo a seguir aqui os links da parte 1, parte 2, parte 3 desse mesmo conteúdo e convido vocês também a assistirem, quem ainda não assistiu, né? Então, um abraço e até o próximo encontro.